Irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 3. Lição de número 3, é isso mesmo? 4, desculpem. É que eu dobro um cantinho aqui na minha revista para não perder a lição. E fechou o número 4. Mas antes disso, vamos orar? Pai querido, obrigado por mais esse momento que o Senhor nos concede de podermos estar aqui para juntos, ó Pai, meditarmos na Tua Palavra, louvarmos o Teu nome, rever os nossos irmãos queridos, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a vida da Tua igreja. O Senhor nos tem dado tudo o que nós precisamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos dê cada dia mais consciência de que carecemos de Ti, de que somos limitados e que nem sempre, ó Deus, entendemos o plano do Senhor para as nossas vidas e por isso falhamos. Fiques conosco, nos ajudes, nos abençoes, nos faça, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Como já é de conhecimento, de todos, nós estamos estudando o livro de Salmos. Todo mundo tem revista? Quem não tem? Todo mundo tem. E hoje a lição 4, ela nos traz como base, são 3 capítulos, 3 ou 4 capítulos, 3 ou 7, 4 capítulos que está sendo estudado nessa lição. É interessante a gente olhar para o título da lição: Segurança no Reino de Deus. Mas a lição fala mais diretamente de um personagem que todo mundo conhece. Quando nós lemos os Salmos, nós lembramos de quem? Davi. Outro dia eu disse que atrás de todo filme existe alguém oculto. Atrás de um grande líder tem um povo, conselheiros, auxiliares que são ocultos, na maioria das vezes. Às vezes o conselheiro aparece mais do que o titular, mas geralmente não. E aqui nós vemos a história no Salmo todo, nós sabemos que não são todos os Salmos de Davi, mas falou Salmos, lembra de Davi. Falando de Davi. Quem era Davi sem o personagem oculto? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós sem esse personagem oculto? Que nós sabemos que ele existe, eu sei que ele existe, que ele está comigo, mas você não está vendo? Quem sou eu? Quem é você? Quem era Davi? Cada vez que eu sou chamado para dirigir a lição, eu lembro disso. Essa lição tem que falar comigo. Nós vamos ficar, a hora que nós terminarmos esse livro de Salmos, nós vamos ficar top no conhecimento da vida dos personagens descritos aqui. No final da lição, ele vai falar do personagem principal, que é Jesus. Imagina o indivíduo, por mais experiente, por mais habilitado que ele seja, sem o personagem oculto, que nesse caso até então era Jesus. Quem seria? Olha para o próprio Davi. Quando o menino lá, o bicho era todo afoito. Ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, e ele enfrentou um gigante, e foi derrubando tudo. Ninguém segura esse homem. Mas lá na frente, o que aconteceu com ele? Ele cometeu um deslize. Ele pecou contra Deus. A pergunta é: Deus o abandonou?
Faz de conta que eu sou esse Davi. Vai falando, vai acompanhando. A hora que eu cometi um deslize, Deus me abandonou? Não. Mas eu passei a ter dificuldades para conduzir a minha tarefa diária. Não foi isso que aconteceu com ele? Quanta dificuldade ele teve, o homem segundo o coração de Deus. Me ajude se eu estiver errado. Teve alguém diferente de Davi na escolha como homem indicado por Deus teve alguém parecido para conduzir o povo como rei? Busca aí rapidinho, me ajudem. Mas alguém foi escolhido como Davi? Me ajuda, gente, me ajudem. Eu não me lembro. Porque daí a gente vai ver no decorrer da lição que ele era uma figura de Cristo, que Cristo era de descendência de Davi. Nós vamos ver isso mais no final. Mas aonde que eu queria chegar? Os nossos problemas, nem sempre, mas na maioria das vezes, é por falha nossa. É por falha nossa, não é falha de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é santo, Deus é justo, conhece tudo, sabe tudo, manda em tudo, domina tudo. E eu? Eu gosto de ficar lembrando dessas situações. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 11, verso 28, Jesus está falando assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou tirar toda a sua carga, vou deixar você tranquilo. É isso? Não. Eu vou te aliviar. Ou seja, aquilo que eu tenho que fazer, Ele vai ajudar, mas sou eu que tenho que fazer. Jesus falou assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque eu estarei em vocês, porque eu estou em vocês. Vocês vão ser capacitados para isso. Porque você mesmo, eu mesmo, que capacidade que eu tenho? Quem sou? Um pobre pecador, alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso eu posso viver, eu posso falar, eu posso compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fala comigo. De outra sorte, não. Aquilo que o pastor falou. Há duas situações só: ou você é, ou você não é. Você pode ser, está passando por dificuldade. Por quê? Quem que criou as dificuldades? Fomos nós. O nosso pecado, lá no início, antes de Jesus, nos separou de Deus. Paulo fala aos romanos que o salário do pecado é a morte. Pergunta é: quem está livre da morte física? Eu queria me livrar dela. Tomara que Cristo volte antes. Daí uma grande parte nós nos livramos dessa situação. Mas nós sabemos que é assim. Muitas vezes nós, como se diz, tapamos o sol com a peneira. Isso não tem nada a ver comigo? Claro que tem. Claro que tem. Nós somos os personagens aqui como Davi, que teve a proteção de Deus em todas as situações, mas que teve que arcar com as consequências dos seus erros. Se nós fazemos um negócio mal feito, cometemos qualquer um erro, Deus é responsável por isso? Claro que não. Ele vai dar condições, vai nos dar força, vai dar orientação, vai nos perdoar, que é o mais importante. Sim, mas as consequências, elas continuam. Salmo capítulo 3. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Nós conhecemos a história, todos nós aqui conhecemos a história. Depois do pecado de Davi, no caso de Batseba, parece que desencadeou
como dizem aí, uma enxurrada de coisas negativas na vida de Davi. Mas Deus não o abandonou, deixou que ele passasse por isso. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos. Aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, como já dissemos, Davi tem uma experiência com Deus diferente de todos os reis que viveram na sua época, e talvez diferente da minha e da sua, mas nós também temos a nossa experiência com Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós procuramos nos aproximar dEle, mais tranquila vai ser a nossa vida, com certeza. Com certeza. Se Ele é o Senhor de tudo, e eu estando perto e íntimo com esse Senhor de tudo, não vai ser mais fácil? Claro que vai. Deus é justo, é fiel e justo. Isso quer dizer que Ele não tolera os nossos erros. Ele nos perdoa sim, mas Ele espera que nós tomemos jeito, né? E possamos seguir conforme a sua vontade. Aqui na introdução, nessa parte escrita aqui, no Salmo 3:5, acordo porque o Senhor me sustenta. Essa era a confiança dele. Quando eu disse que a lição, e quando eu estudo, eu quero que ela fale comigo, eu penso da mesma forma. Todo dia de manhã eu me lembro que Deus é que está me dando a oportunidade de viver mais um dia. Todo dia de manhã eu agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da igreja e assim por diante. Todo dia de manhã, graças a Deus, eu aprendi a fazer isso, a praticar isso. Salmo 4:8, em paz me deito, veja bem, em paz me deito, logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Confiança em Deus. Infelizmente, alguém de nós às vezes perde o sono. Isso não é muito bom. Não é muito bom, não é legal. Aliás, é muito ruim para quem perde o sono. Outro dia eu vou falar de novo. Eu aprendi uma técnica para cuidar dessa situação. Quando se perdeu o sono à noite, fica pensando coisas que não deve, pensa num texto da palavra de Deus e medita nela. Vai meditando, vai procurando, como diz o nosso linguajar, como destrinchar aquilo que você lembrou. Olha, se alguém está com esse problema, procure essa técnica e depois me fala se funcionou ou não. Porque nós, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo perdendo o sono, nós cremos em Deus como nosso sustentador, como aquele que cuida de nós, ou não. Senão daí está tudo errado, daí não vai funcionar. Mas se nós cremos, com certeza. Salmo 5:3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Você espera algo de quem? De alguém que você sabe que está pronto a te atender, de alguém que você sabe que pode te ajudar, ou não?
Ou melhor, de alguém que você tem intimidade. Talvez muitas vezes falte para a gente, para mim, para você, mais intimidade com Deus. Mais intimidade. E essa intimidade está ligada lá com o Salmo do capítulo 1, no verso 2. O bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor qualquer hora, de dia e de noite. E aí a gente pode arrumar um montão de desculpas para não fazer isso, mas é uma mentira que a gente faz para a gente mesmo. Salmo 6,6: todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alagam. Isso está dizendo o quê? Um momento de reflexão das nossas falhas, de que nós não merecemos de Deus o que Deus nos dá. Ou merecemos? Claro que não. E quando se age desta forma, ele está tomando uma posição. Poxa, isso daqui eu não devia ter feito. Isso que eu fiz está errado. Deus me perdoa, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele não gosta disso. Eu costumo de vez em quando me perguntar: será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Será que isso que eu estou pensando em fazer não vai entristecer o Espírito Santo de Deus? Eu me pergunto de vez em quando isso, mas de vez em quando, né? Não me sempre. Por quê? Por causa das minhas limitações. Eu costumo dizer que nós nos apressamos muitas vezes por causa da nossa limitação. Nós não queremos. Existe um ditado lá em casa que dá para fazer hoje, não deixa fazer amanhã. As coisas boas eu concordo, mas tem coisas que se a gente deixasse para fazer amanhã a gente não faria. Ou faria. Se tivesse um tempo para se repensar: nossa, se eu faço isso, eu tinha feito uma grande. Então a lição fala para mim dessa forma. E nós temos oposição todos os dias. O pastor falou uma vez, e eu gravei isso muito bem, que a nossa oposição está dentro de nós mesmos. E Paulo fala isso lá aos Gálatas: há uma luta do Espírito contra a carne. E essa luta tem que ser constante, porque um descuido só, o inimigo que ruge, que está pronto para devorar, aquela pequena brecha que ele encontrar na minha ou na sua vida, ele vai tirar proveito disso, e a gente vai ter prejuízos com isso, prejuízos espirituais. Pode nos afastar da comunhão. Quando Davi pecou, lá no Salmo 51, ele fala para Deus assim: eu não tenho mais jeito, perdoa o meu pecado, restitui-me a alegria da salvação, a alegria da companhia. Já pensou quando você fala alguma coisa que você acha que não devia ter falado para um amigo seu? Pensa aí: nossa, por que eu falei isso para o meu amigo? A primeira vez que você vai encontrar com ele, você vai achar que ele está pensando o mesmo que você. Ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Então Davi clama para Deus: restitui-me a alegria que eu tinha antes do meu pecado. Restitui-me a alegria da salvação, restitui-me a alegria do perdão, a certeza disso. Mas eu carrego como marca na minha vida limitação. Nós somos limitados, tanto quanto aqueles homens que desciam do caminho de Emaús e Jesus vinha acompanhando, né? Oh, mas o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso, aquilo. Mas o que mais? Está acontecendo isso, isso, aquilo. Jesus falou depois para ele que eles eram tardios, que eles eram incrédulos. Com Jesus do lado, eles não se sentiram confortados mesmo assim. Por quê? Por causa da sua limitação. Detalhando a oposição, Davi então viveu uma situação
de oposição, começando pelos da sua própria casa. Eu disse que a nossa oposição, a nossa luta é contra nós mesmos, e deve ser, porque se eu deixar eu a minha vontade, eu vou fazer um monte de coisa errada. Não é assim com você? Se não for, glória a Deus por isso, só eu que estou vivendo essa situação. Começou dentro da sua própria casa, pelo seu filho, pelo general do seu exército e por alguns dos seus conselheiros. Veja que situação. Os inimigos, eu falei do personagem oculto, que é o amigo oculto. Nós brincamos, né? No final de ano nós fazemos uma brincadeirinha de amigo oculto. Neste caso, os inimigos ocultos. Se nós temos um amigo oculto, o inimigo também ele pode estar dentro da nossa casa. Como dizia o senhor Roberto, ele pode estar dentro do nosso coração, num cantinho ali que nós não liberamos, ou liberamos, deixamos ele desocupado. E aí ele se encaixa ali. Ele pode estar dentro de nós. Veja a situação de Davi. Se você leu a lição, você está entendendo tudo o que estou dizendo. Se você não leu, rouba um tempinho lá, não sei de onde, e lê depois. No livro de 2 Samuel mostra essa história toda. Depois, lá no capítulo 4, Davi destaca o objetivo de seus inimigos. Eles querem transformar a minha glória em vexame. Aqui eu lembro de Jesus. Os homens que prenderam Jesus. Vai falar isso lá no final. Os homens que prenderam Jesus. Teceram uma coroa de espinho para zombar dele. Cuspiram nele. Responda para mim. Por causa de que e por causa de quem aconteceu isso tudo? Por causa de que e por causa de quem aconteceu isso tudo com Jesus? Responda. Ai de mim. Ai de nós. Gente, eu sou o culpado disso. Você é o culpado disso, nem que você não queira. Só por amor, pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus, pela promessa de que Deus fez lá no Éden já. Depois foi confirmando em Abraão e outros personagens. Isso tudo aconteceu por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus pelas suas criaturas. Ele entregou seu filho para sofrer todas essa situação de vexame. E o Davi vem falando aqui. Davi destaca o objetivo dos seus inimigos. Querem transformar a minha glória em vexame. Querem. Tanto é que fizeram com Jesus. Eles acharam que eles iam dar um basta na vida de Jesus. Esse Jesus aí, ele não é tudo que ele fala, não. Por quê? Era um povo como nós. Eram religiosos mais um pouquinho que nós. No entanto, eles eram tão limitados quanto nós. A intimidade que eles tinham com Deus era baseada em preceitos que eles criaram. Muitas vezes nós aplicamos, nós queremos pregar algo que nós criamos. Eu vou explicar. Nós queremos que as coisas sejam assim, porque eu acho que é assim, porque eu li, eu achei que é assim, então eu quero que seja assim. Errado. Jesus, no seu ministério, ele viveu fazendo bem, curando, pregando, ensinando, ressuscitando pessoas. Mas teve um dia que ele chegou no templo, olhou a situação das pessoas que estavam dentro do templo. O que foi que ele fez? Uma corda com um pano, alguma coisa, e mostrou
para que ele veio. Todos nós conhecemos a história. Não foi lá do lado de fora do templo, foi dentro. Nós somos templos do Espírito Santo. Esse templo está saudável. Jesus falou para aquelas pessoas: olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformam em covil dos salteadores. O que será que está dentro do nosso coração? Pastor, desculpa, mas eu estou saindo todinho da lição, mas vou continuar assim. Como é que está o nosso coração? É preciso então a gente olhar para o espelho cada dia. E que espelho é esse? A palavra de Deus. Aí nós podemos fazer uma avaliação como estamos. Eu estou bem dentro das minhas limitações. No último parágrafo do primeiro tópico, por causa da adversidade, Davi acabou chegando ao limite de suas forças. Como no Salmo 6 destaca: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa, vejam bem, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Portanto, os Salmos 3 a 6 foram escritos por Davi por ocasião da interna oposição que enfrentou, principalmente após o período mais sombrio da sua vida. Ele já passou por um momento sombrio, agora enfrenta perseguição. Mas o bacana disso tudo é que ele não desanimou. Ele sabia que existia aquele personagem oculto que estava pronto para ajudá-lo, para socorrê-lo. É isso que eu tenho que pensar cada dia. É isso que eu peço a Deus cada dia. Por isso, Ele me sustenta. Eu tenho as minhas dificuldades, sim. Eu sou muito limitado, sim. E um monte de coisas que eu não vou falar agora, mas eu tenho um monte de coisas ruins. Mas Deus me sustenta. Para isso eu tenho que buscá-lo, claro. Ponto 2. Além da oposição. Além da oposição. Eu vou ler essa parte. Salmo 3 foi escrito no período que Davi estava fugindo de Absalão. Esta fuga foi produto da oposição do seu filho, designada pelo próprio Senhor por causa do pecado que Davi cometeu no adultério contra Betseba e assassinato de Urias. Então, muitas das vezes, as dificuldades que nós encontramos, já falamos isso lá atrás, é por causa do nosso pecado, sim. Muitas vezes. Ou seja, o pecado deixa marca. O pecado deixa marcas. Não tem como. Ele pode ser perdoado. Você pode criar ânimo novo para continuar, para seguir em frente. Mas a marca fica. Não tem jeito. O salário do pecado é a morte. E eu disse antes que ninguém de nós estamos livres da morte. Vamos passar por isso, sim. É a marca do pecado. Agora, pois, não se apartará, Deus falando, não se apartará, pois não se apartará a espada jamais de tua casa. Porquanto me desprezaste, tomando a mulher de Elias Heteu para sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Eu disse de início que é para mim, eu gostaria que você fizesse o mesmo, olhasse para dentro de você. Às vezes o mal, Paulo fala isso, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo.
Mas o mal que eu detesto, esse sempre faço. Paulo falando isso. E a lição para mim aqui é para que a gente tenha cuidado. Existe um ditado aí que a gente diz sempre: todo cuidado é pouco. Ou seja, nós não vamos conseguir, por causa da nossa limitação, o cuidado suficiente para estarmos livres de cometermos erro. Mas é preciso não esquecermos que Deus está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins também, claro, ou não. Se eu acreditar dessa forma, vai ficando mais fácil a caminhada. Se não, complica a vida. Uma das marcas de Davi, estou continuando a leitura, nos momentos que passou por dificuldade, é o reconhecimento que algumas delas eram consequências dos seus próprios pecados. Isso não quer dizer que todo sofrimento vivido por alguém esteja diretamente relacionado a algum pecado que cometeu. Porém, todo crente precisa analisar sua vida, identificando se a raiz de algum problema pode ser um pecado cometido. Davi certamente fez essa análise durante o período de que fugia de Absalão. Ele concluiu que Deus estava irado por causa de sua culpa, levando a clamar pela misericórdia de Deus. Ele já havia sido confrontado por Natã. É Natã mesmo? É ou não é? Pelo profeta Natã, que foi lá falar com ele, e ele clamou a misericórdia de Deus. E o Natã contou uma história bem longa, falou: vai acontecer isso. Aí quando o Natã falou para ele: mas esse homem que está envolvido nessa situação é você. E ele clamou a misericórdia de Deus. E o que Natã falou para ele? Falou: Deus já te perdoou. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, ele sabia também que as consequências iriam acompanhá-lo. Aí ele fala aqui no Salmo 6, 1 a 4: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma e salva-me por tua graça. Interessante a gente olhar. No começo ele começa pedindo para que Deus tenha calma com ele. Depois ele vai criando força. Não é isso que acontece com a gente quando a gente começa a orar, quando a gente está triste em casa, sozinho, você começa a orar, você vai criando ânimo, não é isso? Quem já teve essa experiência sabe o quão saudável, o quão amável é sentir isso. Vamos ver de novo essa parte? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Agora ele cria coragem. Mas tu, Senhor, até quando? Volta, Senhor, e livra a minha alma e salva-me por tua graça. Como se Deus estivesse distanciado dele. E nós sabemos que não é isso. Quando nós nos fracassamos, somos nós que nos distanciamos de Deus. Nós temos muitos exemplos disso. O filho pródigo saiu da casa do pai e foi mandar fora. Quem saiu de perto de quem? Por isso que eu disse antes, de início, nós precisamos de intimidade com Deus. E como conseguir isso? Meditar na palavra
de dia e de noite. Essa é a receita, é simples. Talvez não seja tão simples de ser usado o remédio, mas a receita é simples. Terceiro ponto, Davi busca refúgio no Senhor. E tudo que nós já dissemos. Ele sabia aonde estava o seu sustento, algo, o Senhor que poderia sustentar a sua vida. Ele sabia muito bem disso. E nós também sabemos. Mas para isso, intimidade com Deus. Buscá-lo continuamente. Às vezes nós falhamos. Mas não foi Deus que falhou, não. Foi nós que falhamos. Não foi Deus que se afastou, não. Foi nós que nos afastamos dele. Eu volto a lembrar da intimidade que nós podemos ter com alguém, com um amigo nosso. É a mesma coisa. Só que o Deus é o nosso amigo oculto, né? Nosso amigo que cuida do nosso íntimo, cuida do nosso coração, cuida da nossa alma e assim por diante. Diante do cenário adverso, quer ocasionado pela presença de inimigos, quer pelos seus próprios pecados, Davi reconheceu a necessidade de buscar a proteção e a justiça de Deus para sua vida. Davi busca refúgio no Senhor. Ele sabia onde buscar o refúgio. Aliás, ele tinha experiência disso lá atrás já, né? Quando ele foi enfrentar o Golias lá, o que ele falou? Você vem contra mim, contra o exército de Deus vivo, com lança e espada. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. A experiência dele era antiga. A experiência dele era madura. Vamos voltar no pecado de Davi de novo. Nem por isso Davi se livrou de pecar contra Deus, de afastar-se de Deus. Por isso que o nosso cuidado deve ser diário, 24 horas. Por isso que é bom meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. De outra sorte, nós podemos fracassar, sim. Mas mesmo fracassando, ainda há esperança. Porque nós sabemos aonde está o recurso para a nossa situação. Ou não? Sabemos, claro que sabemos. É preciso então o quê? Humilhar. Talvez seja a maior dificuldade nossa. Humilhar. Talvez a minha, talvez a sua. Porque se nós sabemos onde está a resposta, se nós sabemos onde buscar o recurso para a situação, e não fazemos, então é porque nós não somos humildes. Ou então nós buscamos e a resposta e não sai como a gente quer, aí a gente vira o quê? Um arrogante? Um soberbo? Não, mas não foi isso que eu pedi para Deus. Queria que Deus limpasse a minha mente de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que já fiz de errado. E Deus não fez. Ah, não faz mesmo. Sabe por quê? Porque o pecado deixa marca. Vamos levar isso para casa. O pecado deixa marca. Então, se der para evitar, nós não conseguimos, por causa das nossas limitações, claro. Mas se der para evitar, vai ser muito melhor do que buscar o perdão depois de cometido o pecado. Paulo fala isso aos romanos mesmo. É onde o pecado abundou, a graça superabundou. Aí ele segue em frente. Então eu vou pecar um montão para que a graça seja mais abundante. Não. Ele fala rapidinho, não. De jeito nenhum, não faça isso não. Isso não é bom. Isso vai travar o nosso crescimento, vai travar o nosso conhecimento, vai travar a nossa intimidade com Deus de certa forma.
Pode ter certeza disso. O ponto 4. A fonte de segurança de Davi. A mesma situação. Quem que era a fonte de segurança de Davi? Quem que deve ser a fonte de segurança minha e sua? Quem? Deus, é claro. Às vezes nós esquecemos que nós vamos viver eternamente. Nós não somos eternos como Deus, sem começo, sem fim, não. Sem fim, eu acredito sim, a palavra diz isso, nós só vamos viver eternamente. Se nós vamos viver eternamente, por que não preparar para essa vida eterna? Gente, é tão simples isso. Imagine se você soubesse que você ia viver 150 anos, o que você fazia? Ficar folgado, fazer tudo que me der na teia. Não. Claro que você ia se preparar para isso. Quando eu tiver com 120, daí sim, eu vou só ver meus netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Ou não? Claro que é, gente. É simples demais. A matemática aqui é simples. Nós vamos viver eternamente, só que nós sabemos quando que é o fim aqui. Então, é preciso preparo, sim. E nós sabemos a receita para isso. Mas nem sempre nós estamos dispostos a seguir em frente. Davi viveu ao menos 2 grandes períodos de oposição na vida. Veja bem, é figurado aqui. Nós temos 2 períodos sim também. Esse período aqui e aquele que nós temos que nos preparar, que é o dali, que não dá mais. Ou prepara agora ou não prepara mais. O eu ganho. Não existe mais solução depois. E o Davi viveu situações parecidas. Aqui ele está falando das dificuldades que ele enfrentou, primeiro com Saul, depois com seu filho e assim por diante. Lá no segundo parágrafo desse 4º ponto, porém, além dessas 2 grandes adversidades, Davi certamente enfrentou outras que giravam em torno da sua legitimidade como rei de Israel. Por exemplo, Simei, que era da casa de Saul, amaldiçoou Davi, como sendo usurpador do trono muito tempo depois da morte de Saul. Usurpador do trono, essa palavrinha é boa, sabia? Aplica aí na sua vida. Nós somos o templo do Espírito. E Deus tem um trono dentro de nós que deve ser ocupado por Ele. E muitas vezes nós somos usurpadores desse trono. Entregamos a qualquer um aí. Qualquer um não, é o único, né? Nós descuidamos de cuidar daquilo que é o trono de Deus nas nossas vidas. Se só eu pensar assim, eu não vou ficar triste não. Mas é isso que eu penso. Se o meu corpo é o templo do Espírito, ele tem que ser cuidado como templo do Espírito. Ou não? Um exemplo bem simples disso, sabe o que é? Uma piscina. Quem usa uma piscina suja? Não dá, né? É preciso cuidar, né? Se quer usar, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, clamar pela misericórdia de Deus. Por quê? Por causa da nossa limitação. Nós somos frágeis, nós não temos forças suficientes em nós mesmos. Ou temos? Alguém tem? Não temos. Nós precisamos do cuidado de Deus diariamente. Vamos lá para o último tópico. Agora sim. Tópico 5. O rei legítimo, ilegitimamente morto pelos homens. Nós falamos um pouquinho isso lá no começo. Jesus foi humilhado. Jesus sofreu vexame por causa de mim e de você. Ele precisava disso? Não.
Não precisava. Mas Ele nos amou. E tem um texto que me fugiu agora onde que está, que Ele, acho que é Efésios, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Dá para pensar nisso? Será que nossa cabecinha consegue imaginar? Deus nos amar antes da fundação do mundo, em Jesus. Por causa disso Ele veio, foi maltratado, foi morto, mas Ele não ficou na sepultura. Ele veio para cumprir uma promessa que Deus já havia feito. Por causa das promessas que fez a Davi, vamos prestar bem atenção nessa leitura. Deus sempre o manteve como rei de Israel, mesmo quando cometeu terríveis pecados. Isso nos mostra que até mesmo o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um reinado assegurado pela graça de Deus. Não é que Davi era um grande guerreiro, não é que Davi era muito esperto, não. Foi pela graça de Deus. Um parentezinho, pela graça de Deus, você está aqui hoje. Eu estou aqui hoje, saudável, com disposição de cultuar, de adorar, de obedecer a Deus. É pela graça de Deus, gente. Não há mérito em mim e em você. Se você achar tudo perdido, tudo errado, precisamos tomar jeito. Somente um rei da linhagem de Davi mereceu o trono pelos seus próprios méritos, Jesus. Porém, mesmo sendo o rei legítimo, que legitimamente assegurava o seu reinado por causa da sua perfeição moral, foi entregue por Deus para ser morto ilegitimamente pelos homens. Não bastasse todos os pecados que a gente comete nesse caso, ainda tiveram a ousadia de, segundo eles, por zelo, veja bem, por zelo, por zelar da sua tradição, da religião que eles professavam e assim por diante, resolveram crucificar Jesus. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas o plano de Deus com certeza era esse. Estes não acham pecado para condená-lo, e assim salvar seu povo legitimamente. Deveria morrer por causa dos seus pecados, ou seja, quem deveria morrer era eu e você. Agora a pergunta é: se eu morresse por causa do meu pecado, eu me salvaria? Não, com certeza não. Não ia resolver isso. Paulo fala aos Romanos que Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. E ele segue em frente. O justo morrendo pelos injustos. Pode ser que até por uma pessoa boa alguém se arriscasse a morrer, mas que valeria isso? Nada. Ele que perderia a vida dele fisicamente, mas não ia resolver a situação. Mas Jesus, por causa da promessa de Deus, por causa da fidelidade de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Ele veio para me salvar, para te salvar, para nos garantir salvação. Daí toda a orientação que nós temos da palavra de Deus, como deve ser o nosso procedimento. Assim Deus, por causa da aliança que fez com Davi e com o seu povo, assegura a legitimidade do reino do primeiro e da vida do segundo, ou seja, Davi e o povo.
não porque mereçam, mas porque Ele permanece fiel às suas promessas. Eu li essa lição algumas vezes, não sei quantas, e eu cheguei nesse ponto final aqui, último pontinho aqui desse tópico, que diz assim, ó, Deus, por causa da aliança que fez com Davi, com seu povo, assegura a legitimidade do reino do primeiro e da do segundo, não porque mereça. Eu falei, opa, será que eu entendi isso? Não, o segundo aqui não era Jesus, o segundo era o povo, a legitimidade do rei e do seu povo. Aí eu gastei um tempo, falei, bom, agora sim eu entendi, porque Jesus não merecia o reino? Claro que sim. Ele veio para isso. Ele veio para enfrentar a todas as oposições humanas, aquelas que ele enfrentou e aquelas que nós enfrentamos também, todas as acusações. Quando depois do seu batismo ele foi ao deserto, a primeira coisa que ele enfrentou lá, após o seu jejum lá de 40 dias, foi uma acusação indireta. O que Satanás falou para ele? Ó, se você é o filho de Deus, faz isso, 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 aquilo. É uma acusação indireta. Mas Jesus nos ensina ali como reagir diante de situações adversas como essa. Ele reagiu da forma correta porque Ele é Deus e porque Ele sabia como fazer isso. A pergunta é, nós sabemos reagir diante de situações adversas? De acusações adversas? Nós sabemos? Se nós tivermos uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, de busca da palavra de Deus, é possível que sim. Do contrário, não é possível, é certeza que não. Daí a necessidade que nós temos da comunhão. Todo dia eu falo isso. Comunhão. A comunhão, da minha parte, é uma necessidade minha. Não é os irmãos da igreja que precisam de mim no meu lugarzinho ali do lado da minha esposa. Não. Não é. É eu que preciso estar ali. Quando eu começo a viver dessa forma, com essa afinidade na minha vida, ela vai criando raiz, vai ficando forte, vai se enraigando na palavra. Paulo diz isso aos Efésios também, se não me engano. Enraigados, alicerçados, firmes. Conclusão. Na hora da adversidade, qual é a nossa fonte de segurança? Nós já dissemos isso atrás. Se acreditarmos que há algo em nós que assegurará uma fidelidade futura, se há algo em nós que assegurará uma felicidade futura, somos os mais infelizes dos homens, como os opositores de Davi, que certamente achavam-se legítimos, mais legítimos do que ele. Porém, se a nossa segurança estiver nas promessas de Deus, temos a certeza de que Ele as cumprirá e a bem-aventurança futura nos é garantida. Não sei quanto tempo falta, mas eu gostaria que os irmãos me ajudassem um pouco aí, desse uma colaboração na nossa lição de hoje. Quem está disposto? Quanto tempo falta? 5? Então tá bom. Então, a gente estudou também a lição, e aqui nesse momento, a gente vê que a lição é muito bem elaborada, muito bem
explicada, detalhada. E a gente, ao olhar para o Salmo, para uma lição dessa, a gente reconhece que nós somos tão pequenos diante de Deus, mas que a gente também vê que Deus tem um propósito na vida, né? E o propósito de Deus na nossa vida, nada, ninguém vai mudar, né? Se nós somos escolhidos, isso é muito gratificante para nós. É uma marca, né? Saber que a gente foi escolhido por Deus. Não é à toa que a gente está, né? Eu vejo que tem muita coisa que a gente poderia falar. Não é por um acaso que nós estamos na igreja, não é por um acaso que a gente serve a Deus. Não é de brincadeira, é coisa séria. E ficou muito claro que a nossa fragilidade, né, assim como vê a história de Davi, a gente não vai pensar em você tem que ser um crente santo. Mas a lição, ela desde da primeira lição, ela vem falando do bem-aventurado, né? Mas que bem-aventurado é Jesus. Mas ele mostra ali que nós podemos ser pessoas bem-aventuradas olhando para Jesus e procurar fazer aquilo que Jesus ordena para nós fazermos. E fica muito claro, assim como você já explicou muito bem, só estou colaborando aqui, que nós somos sim responsáveis pelos nossos atos, qualquer pessoa. E eu vejo que mesmo que Deus perdoe, eu tenho essa certeza que Deus perdoe quando nós pecamos, assim como perdoou Davi, mas a marca vai ficar, não adianta, vai ficar aquela marca. Só que nós também não podemos olhar para as pessoas, né, de maneira alguma, e falar, nossa, tal pessoa tem uma marca, porque a gente também, eu creio que cada um tem uma marca, né? Mas essa marca, Deus perdoou, estou falando de pecado, né? Deus perdoou e Ele olha para nós de maneira diferente, porque Ele está cuidando. E eu gosto muito daquele versículo que diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então, Ele vai nos lapidando, né, cada dia, e eu acho que esse é o objetivo do cristão. Tem mais alguém? Quem mais quer me ajudar? Cooperar? Senão nós vamos para o encerramento, que é para a aplicação. Salmo 6 demonstra o auge do sofrimento de Davi diante da oposição. Todas as noites, de minhas lágrimas o alago. Porém, nesse mesmo salmo, Davi subitamente, aquilo que eu já disse, tem o seu ânimo renovado. O Senhor ouviu, o Senhor ouviu, o Senhor acolhe. O que levou a essa mudança de humor? Certamente não foi o fato de a oposição ter cessado. O Salmo 7 é um testemunho de que ela continuou. Porém, apesar de a situação externa não ter mudado, internamente Davi mudou, pois confiou no Senhor. Em suas lutas, confie no Senhor. Somos chamados a descansar nas promessas e decretos de Deus, para que mesmo não mudando o sofrimento externo, nossa alma experimente do descanso que Deus dá aos seus filhos. Nós já percebemos isso em muitas pessoas. Você sabe que o irmão está vivendo dificuldade. Você sabe que o irmão está tendo problemas, mas você olha para ele, você percebe segurança, confiança. Paulo, diante de tudo que sofreu, ele fala, mas eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar. Ele. Ou seja, os méritos são todos dele, não meus. Eu sou um frágil, um miserável pecador. Ai de mim, né? Se não fosse a mão de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus para me orientar. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa estar cada dia mais procurando intimidade com Deus.
Procura intimidade com Deus. Na hora que você encontrar bastante intimidade com Deus, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Aí a gente vai ter segurança, vai ficar sossegado na vida. Que Deus nos abençoe.